sempre assim. Seja bem-vinda aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes, entregando juntas as primícias do nosso dia para o nosso Pai. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você decidiu, as primeiras horas do dia, apresentá-las para o seu Pai, para o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Eu sou André Oliveira, estou aqui há 3 anos já com esse devocional, buscando, junto com você, nos aproximarmos mais da vontade do Senhor para a nossa vida. Eu me alegro por você estar aqui. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos apresentar diante dele as demandas do nosso dia, apresentar diante dele tudo aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, aquilo que às vezes aflige, o nosso coração, nos deixa preocupada, triste. Vamos pedir a ele para que continue nos direcionando e cuidando de nós. Antes de eu começar a orar, aqui embaixo tem um aviãozinho, uma setinha. Vou pedir para você enviar a pelo menos 2 pessoas, 2 mulheres, para chamá-las para estar conosco aqui nesta manhã. Vamos fazer isso? Enquanto vocês convidam, eu vou ali conversar com a minha secretária que chegou e já volto. Enquanto isso, você vai enviando aí o aviãozinho para mais pessoas. Pode ser? Já volto. Voltei, minhas irmãs. Convidou uma irmã para estar aqui conosco. Olha, glória a Deus, Carlinha, Sandra. Glória a Deus, minhas irmãs. Vamos orar? Eu gostaria que você trouxesse aí, nessas primeiras horas desse dia, hoje quarta-feira, eu gostaria que você trouxesse aí, no seu coração, quais têm sido as suas preocupações? Andréia, muitas. Todas nós, né? Eu tenho conversado essa semana com algumas irmãs, com algumas pessoas que me procuram, né? Algumas cristãs, outras não. Mas, todas, 100% disso que eu vou te falar,
estão passando por alguma demanda. Todas estão passando por alguma dificuldade, por alguma provação, por alguma situação. Então, diante disso, eu quero que você apresente agora para o Senhor o que tem afligido a sua alma, o que tem preocupado o seu coração, o que tem feito com que você às vezes perca noites de sono, o que tem feito você querer desistir no dia difícil. Apresenta para Ele. Enquanto eu oro por você, você vai falando com Ele. Pai, hoje tá difícil. Pai, hoje eu acordei querendo desistir. Pai, eu tô preocupada com a minha situação financeira. Chama Ele de Pai e fala exatamente igual eu tô te falando. Eu tô ensinando você a orar. Pai, eu não vejo saída pro meu casamento. Pai, eu não acho que eu vou conseguir vencer essa luta que eu tô passando, e eu vou orar por você. E você vai contar pro seu Pai quais têm sido as suas demandas, as suas aflições e as suas tristezas. Vamos lá? Seja forte e corajosa, conta para Ele. Pai, é no poder grandioso e poderoso do nome do seu Filho Jesus que eu oro esta manhã em favor da vida de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão aqui, que depois vão assistir esse devocional. E eu te peço no dia de hoje, Paizinho, para que o Senhor sonde o meu e o coração de cada uma delas, cada um deles que estão aqui. E que o Senhor traga nesta manhã as forças necessárias para que nós possamos enfrentar e vencer os nossos gigantes, que têm sido muitos, que têm sido difíceis, que têm trazido para nós medo. Pai, nos ajude a vencer aquilo que estamos com dificuldade de vencer. Nos ajude a vencer a batalha na mente, os pensamentos de derrota, pensamentos de escravidão, pensamentos de dor, de tristeza, de angústia, de aflição. Pai, nos ajude a caminhar na Tua verdade, no Teu direcionamento. Nos ajude a nos entregarmos totalmente a Ti, sabendo que tudo que nós precisamos, o Senhor provê. Nos ajude a vencer as batalhas diárias, nos ajude a caminhar, mesmo em meio aos dias desafiadores. Coloque em nós um coração valente, um coração temente à Tua vontade. Nos ajude a caminhar, nos levanta de toda frustração, de toda angústia, de toda tristeza, de toda decepção que nós possamos estar alimentando no nosso coração. Cuida de nós, meu Pai. Cuida de nós. Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo no meio de nós. Nos ajude. Nós precisamos de Ti, nós nada podemos fazer sem Ti. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ajude a vencer como uma verdadeira valente do Senhor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta, e lança fora, no abismo, Satanás e seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Nos ajude, Pai, a caminhar na Tua verdade, a entender que tudo que nós precisamos vem de Ti, de mais ninguém. E nos dê nessa manhã as estratégias, as armas necessárias para que nós possamos vencer todas as demandas da nossa vida,
Tudo isso eu te peço para minha vida e para a vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém. Meu Deus. Quando tudo parece perdido, o que eu faço? Eu não tenho mais solução. As portas que eu estão todas fechadas. Eu não consigo, Andréia, achar uma solução para essa situação que eu estou vivendo. Eu quero parar, eu quero desistir. Eu não acho que Deus está cuidando de mim. Eu não acho que o Senhor me acode. Eu não acho. Quem nunca pensou sobre isso, né? Que atire a primeira pedra. Basta às vezes um apertinho, não precisa ser grande não, pra gente já negar a nossa fé, pra gente já falar que Deus não nos ouve, pra gente ter a certeza de que nós vamos ser engolidos, nós vamos ser sucumbidos nesses problemas, nessas dificuldades, nesses desafios. Deixa eu te falar uma coisa. Dia mal, vontade de desistir, vontade de não levantar da cama, todos nós passamos. Todos nós passamos. Ontem, a hora que eu tava chegando do culto, né? Tava vindo embora, eu recebi uma mensagem no meu celular de uma pessoa muito triste, né? Me contou o que aconteceu. E aí eu falei assim, minha irmã, eu também enfrento esses desafios. Eu também tenho essas demandas, eu também tenho essas questões que eu preciso resolver também, né? Pra mim não é mais fácil. Pelo contrário, às vezes, pelo o trabalho que eu faço, pelo chamado que o Senhor, né, colocou no meu coração para fazer, às vezes eu enfrento algumas outras demandas um pouco piores ainda. Por quê? Porque a gente fala que nós estamos na linha de frente da batalha. Nós estamos trazendo luz para aquelas pessoas que às vezes não têm conhecimento de nada. Isso custa, mas olha para mim. Nós vamos vencer. A palavra do Senhor fala que Ele não deixa vir sobre mim e sobre você um fardo, um peso maior do que nós conseguimos suportar. Andréia, tá muito difícil. Andréia, tá muito puxado. Você suporta. Porque Deus, o nosso Pai, Ele não vai deixar vir sobre mim e sobre você um fardo maior do que nós conseguimos suportar. E eu tenho aprendido assim, e tenho escrito também sobre isso, que quanto maior a prensa, maior a qualidade do azeite. Que quanto mais nós formos pisadas, quanto mais nós formos pisoteadas mesmo, no Senhor, maior a qualidade do vinho. Você já viu aqueles vinhos? Eu já tive a oportunidade de viajar por alguns lugares, né? E, gente, eu já vi vinho de tudo quanto é preço. Caríssimo. E aí eu perguntava assim, qual é a diferença? Aí os maîtres dos restaurantes, as pessoas que, né, cultivavam as uvas lá, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas plantações de uva, né? Eles falavam assim, o tempo de maturação, o tempo em que a uva foi prensada, pisoteada, esmagada, para sair, presta atenção, o suco de uva, a essência da uva, e ela ter um valor maior. Olha que interessante. Tanto é que se você for comprar uma garrafa de vinho, quanto mais tempo ela tiver ali na adega, descansando, né? Quanto mais tempo aquele vinho foi feito, maior é o preço. Porque exigiu um processo muitas vezes doloroso de ser pisado. Antigamente era assim, né? Para fazer esse processo do suco de uva, do vinho, as uvas elas eram pisadas. Hoje nós estamos num outro tempo, num outro momento, onde, né, tá tudo informatizado, tudo aí, né, os robôs ajudando nesse processo, mas antigamente era pisada.
pisada para extrair o melhor. Então, no dia mau, no dia em que tudo parecer perdido, lembra que não vai vir sobre você um peso, um fardo maior do que você consegue suportar. Amém? Então hoje nós vamos caminhar nesse, digamos assim, subtítulo aí, Seja um valente guerreiro. Ontem eu te ensinei que no dia mau, no dia das adversidades, naquele dia em que tudo parece dar errado, para você não ter medo da luta. Vocês aprenderam alguma coisa ontem? Impactou vocês de alguma forma a palavra que o Senhor trouxe? E hoje nós vamos caminhar sobre isso aí, Seja uma valente guerreira. Não fuja da batalha. Não fuja da guerra. Não fuja daquilo que o Senhor te entregou para forjar o seu caráter. Tá vivendo um tempo de prensa? Tá vivendo um tempo de pisões? Coloque no seu coração. Isso vai me gerar bons frutos. E pare de perguntar por quê. As pessoas às vezes conversam comigo e falam assim: André, eu fico questionando para Deus assim, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? E eu sempre sugiro assim, minha irmã, que tal você mudar o porquê para quê? Como assim, Andréia? Em vez de você ficar se perguntando e culpando a Deus, por que você não fala assim, o que eu tenho que fazer com essa situação que o Senhor está me entregando? O que eu preciso vencer? O que eu preciso aprender para depois eu ensinar outra pessoa com essa situação que eu estou passando? Gente, isso muda totalmente a perspectiva. Se eu sei que diante de algo que eu estou vivenciando, seja uma poda, seja um pisão, seja uma prensa, se eu sei porque aquilo vai me servir, o meu modo de pensar muda. Eu não fico sofrendo, mas eu começo a aprender. Ontem mesmo eu tava guardando umas coisas ali no meu quarto. E aí, gente, olha que interessante. Veio assim, ainda bem que o Senhor não nos mostra o processo. Ainda bem que o Senhor não nos mostra o processo. Ele só nos dá força para ir vivendo um dia de cada vez. Você já pensou? Se o Senhor abre a nossa visão e fala assim, olha, Andréia, você vai gerar isso, só que você vai passar por isso. Para você gerar isso que eu tô te entregando, você vai passar por esse turbilhão de coisa. Você já pensou? Será que a gente ia querer? Enquanto a gente não sabe, você vai vivendo, né? Às vezes um dia capenga, o outro dia um pouquinho melhor, um dia de cada vez. Mas quando você sabe, você fala, ai meu Deus, quero não. Mas o Senhor não vai deixar vir sobre a minha vida e sobre a sua vida um fardo maior do que nós conseguimos suportar. E tem uma palavra que eu gosto muito que fala assim, mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos em que nos falta, né, algumas coisas, é um momento de peneira. Eu falo que é um momento de peneira, é um momento em que é sacudido a árvore da nossa vida. No momento da tempestade, no momento daquele vento forte, sabe, que balança para lá, balança para cá, é um momento de deixar ir, deixar aqueles frutos que não estavam ali arraigados com você, cair e ir embora.
Os momentos de tempestade, os momentos dos dias desafiadores, olha para mim, eles vão ser determinantes para você saber quem vai permanecer com você. Existem pessoas que vai ficar com você só no dia do churrasco. Só no dia em que a mesa estiver posta. Mas existem pessoas, presta atenção, que mesmo que a mesa não esteja posta, mesmo que não tenha churrasco, elas vão sim desejar ficar do seu lado. Você sabe por quê? Porque são pessoas que o Senhor levantou para que você fosse alcançada, estruturada, amada e cuidada naquele dia mau. Então não se preocupe com quem vai sair, não se preocupe com quem o Senhor tirou. A gente tem uma impressão do que a gente vai viver para sempre com algumas pessoas, né? Com algumas amizades, por exemplo. E que quando aquela amizade sai por um motivo ou outro da sua vida, a gente fica se lamentando. Mesmo orando assim, ó, seja feita, Senhor, a tua vontade. A gente sofre, a gente pergunta, por quê? Por que essa pessoa me deixou? Não vai te acompanhar nesse tempo. E tá tudo bem. Gente, isso eu tô falando, não quer nem dizer que você vai deixar um determinado tipo de pessoa, né, uma amizade e, eu não quero nunca mais ver, eu briguei. Não, existem pessoas que saíram da minha vida que eu nem sequer troquei uma palavra de, eu briguei, me contrariou. Não, foi literalmente Deus fazendo assim a faxina. Mas quantas pessoas Deus tem trazido para minha vida? Eu tenho uma amiga muito querida. Um dia eu abri um jejum de Daniel e eu falei para ela assim, é a Simone da Si Fragrância. Eu falei, Si, vamos fazer um jejum comigo? Eu vou abrir um jejum de Daniel, 21 dias. Ela, vamos sim. Eu falei, então tá, né? Ela já sabe como que funciona. Aí, no 5º dia, 6º dia, não sei, mandei uma mensagem para ela. Falei, ei, tá tudo bem? Ela, amiga, nossa, tá assim desafiador, né? Eu falei, é desafiador mesmo, tal, mas você tá comendo, né? O que você tá conseguindo comer? Ela falou, então, o desafio é esse mesmo, eu não como muito legume, fruta é pouquinho, e o jejum de Daniel, a base é legumes, frutas e verduras. Eu falei, como assim você não come? Você tá morrendo de fome então? Então, amiga, mas tá tudo bem. Gente, ela venceu junto comigo, nós vencemos os 21 dias. E eu falei, meu Deus. Primeiro tem que amar muito a Jesus. Segundo que tem que considerar muito uma pessoa, sabendo que eu não como aquilo que tá, né, que faz parte ali do jejum, mas eu vou fazer porque tem alguém que precisa que eu faça o jejum, tem alguma demanda, alguma situação que precisa ser resolvida. Olha aí, que dia que eu tinha amiga que jejuava comigo? Tinha não. Que dia que eu tinha amiga que falava assim, ora por mim, eu vou orar por você. Tinha não, tinha amigo de cachaça. Então, entrando no tema de hoje, nós precisamos ser homens e mulheres valentes, guerreiras, para ter esse entendimento. Porque não é fácil deixar para trás, principalmente pessoas que você jurou que ia ficar com você o resto da sua vida. Não é fácil. Nós temos que ser valentes, guerreiras, para identificar que diante das nossas lutas, diante daqueles dias desafiadores, o Senhor não vai nos abandonar. Que Deus, Ele vai nos dar os escapes, os livramentos, as estratégias necessárias para aquele tempo, para aquela situação. Deus, Ele nunca vai permitir, presta atenção nisso, Deus, Ele nunca vai permitir que você vença algo sem Ele. Todas as suas vitórias você tem que vencer com Deus, com Jesus, alinhada, alicerçada, direcionada pelo Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque se eu venço uma batalha em que eu não chamei Deus para estar comigo, em que eu não jejuei, que eu não orei, que eu não me senti
totalmente dependente de Deus, eu estou tendenciosa, presta atenção, a olhar para mim e me achar assim, ó, a última bolacha do pacote. Eu não preciso de Deus. E nós precisamos dele todo momento. Ai de mim e ai de você se não for Deus na nossa vida. Todas as lutas que eu e você, pensa aí, nas lutas da sua vida. Tiveram muitas, né? Eu também. Todas as lutas que nós vencemos, se não foi a mão de Deus, nós estaríamos lá assim ainda, rodando em círculo. Todas as lutas que eu venci foi no Senhor. Se você não venceu, presta atenção. Comece a se perguntar: eu estou lutando sozinha com a força do meu braço, ou eu estou pedindo a intervenção do Senhor nessa situação que eu estou vivendo? A luta que nos transforma são aquelas que nos custam tudo. A luta que mais te transformou, as lutas que mais te trouxeram ensinamentos, foi aquela que você dobrou o seu joelho, colocou sua cara no pó e falou assim: Senhor, aqui, se não for sua mão, se não for o seu direcionamento, eu não consigo vencer. Existem lutas que você está lutando até hoje porque você não teve a humildade de dobrar o seu joelho, não teve a humildade de colocar sua cara no pó e falar assim: Senhor, essa luta aqui eu não dou conta, ó, com a força do meu braço, eu preciso de ti. E ser um valente, ser uma valente guerreira é reconhecer que sem Deus eu não venço. Que eu posso ter dinheiro, que eu posso ter influência, que eu posso ter não sei quantos milhões de seguidores, mas que sem Deus, sem Jesus, sem o direcionamento do Espírito Santo, eu posso ter o que for, eu não vou vencer. Eu vou continuar rodando em círculos, eu vou continuar falando: Deus não me ama, Deus não olha por mim. E isso não é uma característica e um posicionamento de uma pessoa que é uma valente guerreira. Um valente guerreiro, ele sabe que a luta é grande, ele sabe que os desafios são muitos, só que ele se posiciona em Deus para vencer todos eles. Todos eles. Lembra quando Davizinho, pequenininho, ia enfrentar o gigante? Quem lembra dessa história? Ninguém queria enfrentar aquele gigante, aqueles homens de guerra, aqueles homens fortes, aqueles homens treinados, os próprios irmãos de Davi. Ninguém até então tinha se levantado e falado: eu vou enfrentar esse gigante filisteu. Quem levantou? Davi. Peraí, quem é esse incircunciso que está aí blasfemando contra o povo de Deus? Eu vou lutar contra eles. Lembra dessa história? Lembra que Saul, na oportunidade, ofereceu para Davi as suas vestimentas? Lembra disso? Que Davi até tentou colocar as vestimentas de Saul, só que não deu muito certo, ele não tinha muito jeito para andar, porque ficava tudo muito grande. Lembra? E lembra com que Davi lutou? Vamos ler essa passagem? Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Quero ler junto com você. Que tem alguns ensinamentos que nós vamos tirar aqui dessa situação, sabe para quê? Para nós nos posicionarmos como uma guerreira valente no Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Abre aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Diz assim, ó: não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Disse ele: quando aparece um leão ou um urso e dele
quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu, que não crê em Deus. Pois ele desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Olha o 38. Saul então deu a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Olha o que ele fala. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava porque ele ainda era muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou eu um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e os animais selvagens, berrava Golias. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou de lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha que força, olha que posicionamento, olha que valentia desse jovem guerreiro. Davi, ao se ver diante daquele gigante, ele não temeu. O rei Saul tentou entregar para ele a sua armadura, a sua espada, mas não era aquelas armas que Davi lutava. Olha que forte isso, minha irmã. Eu não sei qual é o gigante que se levantou aí na sua vida, ou os gigantes que têm insultado, que têm tentado te derrubar, que têm tentado te destruir, que têm atacado você, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele entregou armas específicas para você lutar e vencer esse gigante. E que muitas das vezes as armas, as estratégias que Ele entrega para você não são as mesmas que Ele me entregou. Porque nós temos guerras individuais, nós temos gigantes individuais. E para isso nós precisamos sim contar com a ajuda de outros irmãos, dos pastores, né? Orar, jejuar. Mas o que o Senhor te entregou de guerra? O que o Senhor te entregou de arma? O que o Senhor tem colocado na sua mão de uma forma bem específica para esse tempo que você não tem identificado, que você não tem olhado com sabedoria e que você não tem usado para derrotar os seus gigantes? Uma armadura de um rei e aquele menino com 5 pedras, 5 pedrinhas. Olha aí no seu versículo 40. 5 pedrinhas lisas, um cajado
a bolsa do pastor e uma funda na mão. Ele foi e venceu aquele gigante que todos os outros soldados tinham medo. Ninguém tinha peitado aquele gigante até que Davi se levantou. Quais têm sido as armas que você tem tomado posse para você lutar contra esse dia mau, contra essa situação que você está passando? Ou você não tem nem lutado? Você tem se mostrado covarde, você tem se escondido, você tem se prostrado e falado: eu não aguento mais, eu não vou lutar mais. Você tem sido uma valente guerreira? Ou você tem se escondido atrás de desculpas, de pessoas, de situações para não lutar? Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem buscado no outro armas que não são suas para você lutar? Ou você tem buscado no Senhor? Pai, quais são as armas, quais são os direcionamentos que o Senhor me entrega hoje para que eu lute e derrube o meu gigante? Davi, ele lutou com as armas que Deus deu para ele. Naquele momento, o que ele tinha era as pedras, era a bolsa de pastor, era o cajado e era a funda. Ele não foi lá buscar, me dá essa espada, me dá o capacete. Não, eu vou lutar com o que eu tenho e eu vou vencer. Você sabe por quê? Porque olha o que ele fala no final, no versículo 47. E toda esta congregação aqui saberá que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória. Ele não depende de lanças, de espada, de multidões, não. Você sabe por quê? Porque a guerra é do Senhor e a vitória é do Senhor. Mas eu me posiciono. Para que aquele gigante fosse vencido, alguém tinha que se posicionar. E o menor, o mais improvável, o baixinho, o menino, ele se levantou. Ele se posicionou como um valente guerreiro. Eu não tenho as armaduras de um rei, eu não tenho as espadas de um rei, mas eu tenho o Rei dos Reis comigo, o Senhor dos Exércitos, que vence todas as batalhas. E é no nome dele que eu vou. Às vezes você não está entendendo, mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que você pode, às vezes, olhar para a sua vida e falar: eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não tenho ninguém por mim, todos me abandonaram. Ei, olha para mim, você tem. Se você acreditar, se você buscar, se você intensificar a sua oração, o seu jejum, o seu momento de devocional com o Senhor, você terá aquele que é dono de tudo ao seu favor. E isso é suficiente. E isso é suficiente. Lute com aquilo que você tem nas mãos. Lute com aquilo que você tem conhecimento. Não abandone as suas guerras porque você olha e fala: eu sou pequeno demais, eu não tenho as armas necessárias, eu estou sozinha. Tenha disposição para lutar. Vai atrás. Nós vimos ontem que Davi, quando ele viu também, quando ele chegou, que ele viu que as suas mulheres, com as suas filhas, com que os seus servos tinham sido tomados pelo inimigo, ele não ficou quietinho, ele consultou a Deus. Lembra? Eu posso ir, Senhor? E Deus falou para ele: pode ir, hoje ainda você vai os alcançar. Ele não ficou parado, ele consultou o Senhor e ele se posicionou. Quando a gente lê a história de Davi, nós vamos ver em toda a história, desde essa época aqui dele pequenininho, que ele nunca se escondeu.
Ele não era um covarde. Ele sempre se posicionou como um valente, como um guerreiro. Ele sempre estava à disposição. Ele nunca se encovardou. Ele nunca falou, não vou porque eu não tenho as armas necessárias. Eu não vou porque o que vão falar de mim. Eu não vou porque eu sou o menor. Não. Gente, vocês estão entendendo? Eu vou. Ninguém quer ir? Eu vou. Porque pode ter lança, pode ter capacete, pode ter as armaduras aí de guerreiro. Eu vou com aquilo que Deus já me entregou. Mas eu não vou fugir da luta. Não se distraia. Não deixe que o inimigo roube, como eu disse na segunda-feira, a sua colheita. Se posicione. Lute. Hoje eu não dou conta de correr. Caminhe. Ontem uma pessoa falou assim pra mim, Andréia, tem dia que eu vou arrastada, mas eu vou. E é assim. Tem dia que nós vamos arrastada. Tem dia que você fala, meu Deus, eu não consigo, eu não vou dar conta de vencer esse dia de hoje. Mas não pare. Ah, eu sou menor. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém me quer. Vai. Ah, eu me sinto abandonada, eu me sinto triste. Vai. Não pare. Tenha disposição para lutar. Mais do que... Eu tenho entendido disso que eu vou compartilhar aqui. Mais do que títulos, mais do que posições. Sabe quem vence, gente? É aquele que não desiste. É aquele que não desiste. Não vence aquele que... Nem sempre vence aquele que é o primeiro. Mas aquele que não desiste, ele é um vencedor. Aquele que persiste. Que fala, eu sei o direcionamento que o Senhor me entregou. Eu não vou parar. Esses dias uma pessoa me chamou no direct e falou assim, Andréia, eu quero começar a ler a Bíblia, né? O que você me indica? Por onde eu começo? Qual que é o direcionamento que você me entrega? Eu falei pra ela assim, ó, eu tenho um planejamento aqui do Novo Testamento, né, que a igreja nos entregou. Eu até passei para algumas irmãs. Passei para ela e lá tá assim, ó, 8 capítulos por dia para fazer leitura. Aí ela falou assim, será que eu consigo? Eu falei assim, se você não conseguir 8, você começa lendo 4 ou 2, mas mantenha a constância, né? Todos os dias, né? Eu falei pra ela assim, tira um tempinho. Às vezes você vai precisar levantar mais cedo, ela tem um bebê, né? Às vezes você vai precisar levantar um pouquinho mais cedo, porque durante o dia, né, você tem as suas demandas. Mas, ó, por exemplo, das 6 às 7 da manhã, eu vou meditar na palavra. Eu vou ler esse cronograma aqui. Eu vou anotar. Eu vou ter o meu tempo de devocional. 1 hora, das 6 às 7, você consegue ler 4, 5 capítulos da Bíblia. Tranquilamente, até mais. Lendo, anotando. Mas o quanto nós temos feito isso? O quanto nós temos nos posicionado? Às vezes a gente quer vencer as nossas guerras, mas está esperando que as vitórias caiam do céu. Pode? Pode. Mas o quanto eu tenho respeitado os meus processos? O quanto eu tenho me posicionado como Davi? O quanto eu tenho conhecimento das armas que eu tenho na minha mão? Será que eu tenho lutado as minhas guerras ou eu tenho lutado as guerras dos outros? Será que eu tenho trabalhado com aquilo que o Senhor me entregou ou eu tenho olhado o outro lutar lá com a sua espada, com o seu capacete? Ah, eu não vou lutar porque não tem espada, não tem capacete. Davi também não tinha. Mas o que ele tinha, ele não voltou atrás. Ele foi um valente guerreiro. O que eu desejo, o que eu profetizo, o que eu peço para o Senhor nesta manhã é que você se posicione como uma valente guerreira. Que você olhe o que você tem nas mãos. 5 pedras, uma funda, uma bolsa, e lute com elas. Amém? Não negocia. Tenha disposição para lutar.
Não negocia, não permite que Satanás roube a sua colheita. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por você. Só não desiste. Desistir não é uma opção. Desistir não faz parte do povo de Deus. Amém? Fez sentido aí pra você? Eu espero que sim. Amanhã a gente volta. O meu livro, Mulheres Obedientes, está com frete grátis para outros estados, outras cidades, tá? Adquira o seu. É só no mês da mulher que vai estar com frete grátis, tá bom? André, eu já tenho. Adquira o seu para presentear. Ontem uma irmã entrou em contato e falou assim: eu comprei o meu, comprei outro e tô te pedindo outro para eu presentear. Então é isso mesmo. Presenteia, tá? Presenteia alguém. Tá lindo. Esse aqui é o meu, ó, que eu já fiz. Tá lindo, tá maravilhoso. É um presente dos céus para você crescer em obediência. Amém? Pois me chama, tá? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Eu te espero aqui, às 6h57. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.